Secretário Bruno Barral, prazer te receber aqui, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, João, bom dia ao telespectador aí, ouvinte da 98.3. É um prazer estar aqui com vocês, batendo papo, começando essa manhã para a gente falar de um tema que para mim é muito raro, que é a educação. Vamos lá então falar da educação, dessa educação que a gente também preza tanto. Primeiro conta um pouquinho a tua história, você veio de Salvador, você foi secretário da Educação na cidade do município de Salvador. Conta pra gente um pouquinho a tua experiência. Pois é, eu comecei na vida pública em 2013, 14, na Prefeitura de Salvador, quando eu saí da iniciativa privada e fui para a Superintendência de Energia durante 3 anos. E no segundo mandato do prefeito Assemi Neto, eu fiz os 4 anos na Secretaria Municipal de Educação de Salvador. É uma capital que tem características parecidas, em termos sociais, até com Belo Horizonte, e tamanho de rede como um todo. Recentemente, estava tocando a minha vida na iniciativa privada, o FUAD fez, Bruno, eu já fiz muita mexida na educação, tá na hora de a gente estruturar aí alguma coisa para esse final de mandato e pensar em algo para frente. Você toparia essa empreitada junto à Prefeitura de Belo Horizonte, na gestão do FUAD aí, para tentar ajustar um pouco das coisas e dar continuidade a muitas coisas boas que têm sido feitas, né, dentro da administração. A rede municipal hoje de Belo Horizonte é uma rede que tem uma infraestrutura que não deve nada a nenhuma escola particular do Brasil, né, com cases exitosos, inclusive de infra, de novas escolas, as EMEIs, as EMEFs também. Uma conjuntura de perfil de quadros hoje dentro da secretaria, professores, coordenadores pedagógicos de mais alto nível. Eu fiquei extremamente bem impressionado nessas 2 semanas, nas reuniões que eu pude ter, e na colaboração que se construiu, nos projetos pedagógicos que se fazem hoje dentro da rede acontecer, projetos de reforço, projetos junto à EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, com um trabalho aí tecendo redes de conexões com a Guarda Civil Municipal, fazendo da escola um ponto de acolhimento. Essa é uma determinação do FUAD, né, que a gente use as 320 escolas próprias, mais as redes parceiras, para apoiar essa comunidade. Então é um trabalho que eu estou muito animado para desempenhar, construir aí projetos interessantes, temos muito a fazer, né, e a gente está ouvindo a rede, né, saindo daqui, são 2, 3 escolas por dia para visitar, e é isso aí, com muita alegria para cuidar das coisas. Secretário, primeiro prazer recebê-lo aqui na Rede 98. Secretário, a gente teve recentemente a inauguração da EMEI Imaculada, e que é de educação integral. Você pensa que a educação, né, nessa faixa, né, dessas crianças tem que ser integral? Você aposta nesse conceito? Com toda certeza. O SEI Imaculada é um projeto, inclusive, que a gente tem recebido muitas solicitações de visita. São quase 1.000 estudantes ali que estudam desde a tenra infância até o 9º ano, né, em tempo integral, com diversas atividades ali extracurriculares para contemplar também a completeza da educação. Eu acredito sim que o jovem, a criança, ele deve estar o máximo do tempo possível num ambiente seguro e de aprendizagem, né? Eu acho que se o filho do rico, o filho do pode fazer isso, por que não o filho do pobre, né, ou do classe média, que não tem condições de pagar uma escola ali porque as coisas apertaram? A gente viu muito isso na pandemia, né? Após a pandemia, um efeito muito grande, um efeito manada da classe média, até que teve problemas financeiros e partindo para uma busca de matrícula na rede pública, e a educação pública de qualidade para todos, com equidade e em tempo integral, por que não? Para vocês terem uma ideia, Paulo e João, a rede municipal de Belo Horizonte, ela disponibiliza 400 mil refeições todos os dias. Então isso é um cuidado que passa desde do planejamento para uma compra de gênero, né, do componente nutricional que você vai fazer ali no cardápio e de todo o cuidado das nossas merendeiras, que cuidam, das diretoras de escola que estão ali acompanhando o fazer, para que seja algo não apenas temperado e gostoso, né, mas com os componentes nutricionais devidos, né. Você tem em Belo Horizonte, no Brasil, uma realidade de evasão escolar, principalmente quando você fala em classes de menor poder aquisitivo. A dificuldade para ir à escola, o pouco incentivo, a pouca perspectiva de evolução com o processo escolar. Como é que você entende isso? Como é que você vê, observa isso? E o que pode ser feito para a gente ter uma retenção maior dos alunos dentro da sala de aula? Excelente pergunta, né? Hoje, vamos dividir a educação em 3 pilares importantes para a gente pensar. O primeiro deles é o acesso,
né? É a obrigação do poder público ofertar a vaga, né? Oportunizar ali o ambiente, né? O segundo, né, saindo do acesso, é o local que você está ali estudando. Se vocês fecharem os olhos e o ouvinte fechar o olho aqui e lembrar da época dele de adolescente ou de criança, do período escolar, o que ele vai lembrar? Ele vai lembrar daquela quadra, dos colegas, daquela vivência que ele teve. E essa vivência, como segundo pilar, sendo algo exitoso, se desdobra nisso em aprendizagem. O que acontece hoje? O menino ele entra tarde na escola, historicamente, tá? Não é aqui, eu estou lhe contando um cenário de educação Brasil. Sim. Alguns lugares são piores, outros são melhores. A criança ela não entra na idade certa, né? Ela não aprende a ler e a escrever na idade certa. Ela começa a entrar num processo de desestímulo, passa por um processo de reprovação uma vez, a segunda vez, a terceira vez. Em algum momento da vida dela, ela está ali com 15, 16 anos, estudando com a criança de 10, 11 anos. Então, os interesses eles passam a ser conflitantes. E aí alguém no mundo bate no ombro dela e diz assim, olha só, estudar não é para você. Ele acaba evadindo. Então, qual é a grande solução hoje para que você, nacionalmente, não tem bala de prata, tá? Você não vai fazer uma ação que vai resolver o problema da distorção e da evasão. Mas existe uma conjuntura de fatores que você pode trabalhar. O primeiro deles é oferecer o acesso desde cedo, para que o menino possa se ambientar com os colegas, criar a rotina, ter uma cognição ampla, fina, sendo desenvolvido, um pré-letramento, que é um trabalho que hoje, a única capital do Brasil que investe nisso hoje de forma consistente é Belo Horizonte, inclusive com um pagamento à formação dos professores, o professor de Belo Horizonte. Agora, no dia 27/4, estreamos a formação do LEEI, né, que é a leitura iniciando-se na educação infantil, para que o menino consiga se alfabetizar na idade certa, né, e ele tenha uma vida escolar menos claudicante. Então esse é o trabalho. Como é que você vai exigir que uma criança aprenda a ler e a escrever na idade certa se você não oportunizou a pré-escola e a creche para ela? Esse é o primeiro trabalho. E os outros, para quem está no meio do caminho, ali já repetiu 1 ano ou 2, é trabalhar o reforço, né, trabalhar aí que ele volte a estar na idade certa, né, adequando o fluxo escolar. E essas são projetos e iniciativas que a Rede de Belo Horizonte já faz na gestão do FUAD e a gente tem dado reforço para isso nesse ano de 2024. Secretário, a gente vê, né, em conversa com outros secretários, um desafio muito grande na contratação de professores, né, seja principalmente em algumas matérias, né, algumas matérias têm a falta desse profissional. Como é que a gente pode sanar essa situação e tem previsão de contratação de novos profissionais? Secretário, vou até emendar na pergunta do João um outro detalhe aqui, uma outra informação. Nessa semana saiu um dado de que está cada vez mais difícil os professores se interessarem por concursos públicos para as redes públicas de ensino. Como é que se faz para resolver essa questão que o João colocou e a que eu coloquei agora? Essa é uma pergunta excepcional. Na semana passada eu estava no CONSEC, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais em São Paulo. E a gente estava se reunindo e falamos sobre o tema do estímulo da carreira docente, né? Esse é um dos pontos que a gente tem várias formas de você conduzir um reestímulo, né? Ou um trabalho. O profissional da educação ele é extremamente vocacionado, eles são apaixonados pelo que fazem, né? É comum a gente ir às escolas. Ontem mesmo eu tive numa escola aqui em Belo Horizonte e vi uma professora que ela tinha muito orgulho de mostrar aos meninos no primeiro ano fazendo a leitura, e ela me mostrou o caderninho que ela mesma construiu com os meninos. Então esse orgulho de ser professor ele precisa ser estimulado cada vez mais para que as nossas crianças e os nossos jovens tenham nessa profissão algo a almejar também, né? Ele não queira só apenas ser engenheiro, médico, advogado, ele queira ser professor também, que é uma profissão que merece todo o louvor da nossa sociedade. Como fazer isso? Primeiro de tudo, a gente trabalhar com concursos cada vez mais frequentes. Isso vai estimular que as universidades de psicopedagogia, né, e, no caso, pedagogos de forma geral, tenho interesse a ser pedagogo, né? Eu vou fazer faculdade porque tem concurso todo ano para a Prefeitura de Belo Horizonte. Segundo, é uma remuneração digna, justa, né? Com uma composição de um plano de carreira que ele se estimule a uma formação continuada. Ele possa fazer um mestrado, um doutorado e possa avançar de níveis, né? E alcançar patamares dentro da carreira. Então esse é um trabalho muito importante, com
avaliações formativas dos nossos docentes para que eles se estimulem e aprendam, e avaliações sumativas para que ele entenda que a performance do menino tem que acontecer também. É uma via de mão dupla, né? Esse é um grande trabalho que tem que ser feito, não é simples, não é de curto prazo, mas investir na carreira do professor é importantíssimo e é, inclusive, uma das prioridades do governo do Fuad. Nós estamos terminando aqui essa entrevista, já te fazendo um convite para voltar e conversando aí sempre que tiver transformação, novas notícias na educação em BH. Mas uma última pergunta. Tua marca como secretário de Educação, o que você pretende implantar para marcar tua passagem como secretário de Educação em Belo Horizonte? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer hoje é estabelecer uma conexão real com a rede municipal, né? Essa escuta ativa é uma das características principais da minha administração. Eu tenho visitado as escolas, eu tenho gastado as solas do meu sapato para conhecer as realidades, para conhecer as comunidades, as vulnerabilidades existentes. Então, nesses 8 meses aí que nos restam 9 de gestão, eu acho que é trabalhar muito conectado com a gestão escolar, com a presença no chão da escola, com as necessidades aí urgentes, estruturar um plano de formação e valorização dos nossos professores e continuar investindo na ampliação do acesso e no ambiente escolar, porque eu acho que é algo que é a determinação do prefeito, que não deixe ninguém de fora. E esse eu acho que são os 3 pilares que eu pretendo estar aqui em Belo Horizonte, vivendo de coração, torcendo pelo Atlético de vez em quando, sem esquecer o meu Bahia, que está indo muito bem, por sinal. Está indo muito bem, por sinal. Secretário Bruno Barral, que prazer te conhecer. Sinta-se à vontade aqui no 98. Sempre que tiver uma informação para nos passar, fique à vontade. É sempre um prazer poder te receber aqui. Muito obrigado por sua visita. Eu que agradeço, Paulo, João, agradeço ao telespectador e ao ouvinte aí ao espaço para a gente estar divulgando o trabalho aí. E contem comigo, puxem a orelha quando precisar. E a gente está aqui para responder. A imprensa tem um papel fundamental de informar a nossa sociedade. Nisso você pode perguntar para o prefeito, que a gente puxa a orelha mesmo. Pode perguntar para ele, que ele sabe disso. Tá bom, deixa comigo. Sempre brinco com ele. Grande abraço. Obrigado.